Sexta questão da FUVEST 2025, Matemática, segunda fase. A partir do recorte de um quadrado, cujo lado mede 10 metros, um artista plástico fez uma obra em metal representada na figura 1, cuja planificação é mostrada na figura 2. Temos então aqui uma coisa que parecia que era um quadrado e ele fez um corte. Aqui temos um trapézio, né? Que foi cortado. Observe as figuras 1 e 2 para responder. Supondo que a medida da área da sombra externa da escultura, representada pelo triângulo DMC, que está aqui, seja o dobro da medida da área do triângulo DAC. DAC, DAC. Qual é a medida do ângulo alfa, indicado na figura 1? Bom, gente, aqui, vamos lá, existem lados em comum. DC mede 10, né? E DC aqui mede 10 também. Então nós temos um cateto adjacente. Como me interessa a área desse triângulo sombreado, eu vou trabalhar com algumas relações métricas envolvendo base vezes altura sobre 2 e depois relacionar com justamente a tangente desse ângulo. Aqui por outro lado nós temos uma figura que era um quadrado, cuja diagonal é lado raiz de 2, e essas duas diagonais aqui cortadas necessariamente vão formar aqui lado raiz de 2 sobre 2. 10 raiz de 2 sobre 2, portanto, a metade da diagonal. E aqui também, a metade da diagonal. Com isso a gente conseguiria definir a área desse triângulo e igualar a área daquele outro triângulo, para encontrar a altura ou o segmento DM. Vamos deixar isso claro num desenho, né? Então nós temos aquele triângulo sombreado, 90 graus aqui, que vale alfa. Aí tem lá um desenho muito louco. Não vai ficar perfeitinho, mas tá bom, né, gente? Tá aqui a obra de arte do cara. Aí, isso aqui vai ser um H, e aqui vale 10. Esse é o MDC. Então, a área, né, base vezes altura sobre 2 tem que ser igualzinho, ou perdão, né, supondo que a sombra externa da figura seja o dobro do outro, 2 vezes a área do triângulo DCA. E aqui, gente, nós tínhamos visto lá, né, que esse DCA, DA e CA vale lado 10 raiz de 2 sobre 2. A figura não deixa muito claro, mas aqui seria o 90 graus, né? Aqui é o ponto A. Então aqui também mede 10 raiz de 2 sobre 2. Então a área seria 10 raiz de 2 sobre 2, que é a base, vezes a altura, ela mesma, dividido por 2. Essa contaada chatinha vai nos ajudar a achar a altura. Por quê? Porque a tangente de alfa é h sobre 10. Assim eu consigo fechar esse sistema para achar o alfa. Vamos lá, gente. Corta aqui esse 2 com esse 2, corta esse 10 com esse 10, raiz de 2 dá 2, e esse 2 cortou com esse 2. Meu Deus, sobrou um 10 aqui nesse monte de corte. Então h vale 10. Sendo h 10, conclusão, a tangente de alfa dá 1 e a tangente, vejam só, ela tem que bater aqui, esse é o arco da tangente, e para dar aqui no 1, meus caros, todo mundo já deve lembrar, né, que é só quando bate no 45 graus. Alfa é 45 graus. Tranquilo, e tem, assim, depende de uma observação, é a sexta questão da prova, então não é tão simples assim. Letra B, supondo que a medida da área do triângulo DMC de novo, seja K vezes a medida da área do triângulo DAC. Eita, que agora ele repete com uma letrinha. Determine o valor de K em função de alfa. Então, gente, é repetir toda a história em função de alfa. Então, eu vou pegar
toda a parafernália que a gente fez e escrever de novo. 10H sobre 2 é igual a um casinho que multiplica 10 raiz de 2 sobre 2, 10 raiz de 2 sobre 2, vezes meio, e a tangente de alfa é H sobre 10. Então a gente teria que isolar o H em função de K e jogar no cara de baixo. Vamos cortar o máximo que puder. 10 aqui corta, 2 aqui corta, raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Sobrou então que H é 10 sobre 5, sobre 2, 5 vezes K. Sendo esse o valor do nosso H, tangente de alfa, portanto, será 5K sobre 10. E esse Kzinho dá 2 vezes a tangente de alfa. Ele queria, de fato, em função de alfa ou K. E aqui está a resposta. Então, bem de boa, era só repetir o item A, né? Daí a agilidade em resolvê-lo, pelo menos por agora. Letra C. Qual é a medida da projeção ortogonal do segmento AB no solo, supondo que o ângulo desse segmento em relação ao solo seja de 60 graus? Então vai descer aqui, gente, no meu desenho, né, uma altura. Essa altura em relação ao segmento AB. Este segmento AB é esse cara aqui, ó. E por um acaso ele é metade do lado, gente. Vale 5. Aqui é um valor de ângulo e esse cara mede 60 graus. Vamos desenhar esse triângulo aqui de canto. Você teria 5, como a gente viu lá na figura, e aqui 60 graus. Ele pergunta a medida da projeção ortogonal do segmento AB no solo. Ele quer a projeção ortogonal do segmento AB no solo. A projeção, gente, é a sombra, sabe? Então, o nosso x está aqui, ó, projeção ortogonal. Não é a altura H, né? Mas sim o x. Então, o cosseno de x, cara, o cosseno de 60, perdão, tá x sobre 5. Então, como o cosseno de 60 graus é meio, esse x seu dá 2,5 metros. Bem tranquilinho, né? Creio que a maior dificuldade seria as medidas aqui desenhadas, mas esse triângulo, ele de fato, ele é definido pela união do centro do quadrado, são duas diagonais, 90 graus aqui garante isso, que esse aqui também seja diagonal, e aqui você tem o ponto central, portanto é metade. Então tem uma série de propriedades aqui no triângulo, no quadrado, que garantem essas observações que a gente fez. Olha, é curioso, porque essa questão ela é bem fácil perto da anterior que a gente fez, que foi a 5. O que resume a nossa análise, gente. As questões da FUVEST segunda fase têm uma graduação de dificuldade da 1 até a 3, chega na 4, fica um pouco difícil, e a 6, a sexta questão, seria mais ou menos dentro de um intermediário. A questão 5 está impossível para todas as matérias aqui no caso. Espero que isso se repita para esse ano. Valeu, queridos, um abraço. Ficamos para a próxima.